Bom dia, meus 5 ouvintes. Faz tempo que eu não deixo para vocês uma mensagem. Nós estamos em quarentena, então eu não estou gravando nada. E eu tenho uns dias que eu tenho pensado sobre isso aqui. E hoje eu queria que a gente meditasse bem rapidinho lá em 2 Reis 7, de 1 a 25. Depois você lê em casa. Uma situação parecida com a nossa. Os sírios estão para invadir lá Israel e Israel está com fome, com dificuldade. E aí Deus vem e fala lá para Elias que no outro dia eles terão abundância de víveres, de vitória, de bênçãos, né? Estava uma situação muito ruim, cerco. E aí havia lá uma pessoa do alto escalão, ele não acreditou e morreu pisoteado. Então, eu quero deixar aqui pra gente uma reflexão. Nos dias do profeta Eliseu, houve uma crise bem séria, e Deus não o abandonou, como fala lá em Hebreus 13:5, que jamais nos abandonará. Eu sei que crise é ruim, igual a gente está passando, coronavírus, é uma crise ruim, você não pode sair de casa, você não pode conversar, cumprimentar as pessoas. Nós somos brasileiros, gostamos de falar com as mãos, gostamos de abraçar, né? Falar alto. Isso é uma situação difícil, porque isso pode provocar uma contaminação, ou ser contaminado. Mas a gente ainda tem que lembrar que o que vale para nós é a palavra de Deus. A Bíblia fala que vai chover e vai fazer sol para todo mundo. Então nós passaremos por isso, mas nós não seremos atingidos, como diz lá na palavra, no Salmo 91. Nós não seremos atingidos, creia na palavra. E eu queria ler aqui um pouquinho do texto. Ele é grande, eu vou ler só a parte importante, ó. São todos importantes, mas eu vou ler aqui o começo. Então, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu o homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morremos lá, se ficamos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios, e nos deixaremos viver. Demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam, voltaram a entrar em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então
um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui do resto era a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens, vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam alqueire de flor de farinha por um ciclo e dor de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Olha aqui, ó, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo e uma de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim não sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Então aqui tem a história, o agir de Deus em dias difíceis. Eles estavam numa situação difícil, Deus deu uma palavra ao profeta e assim cumpriu, e eles saíram dessa situação difícil. Quero lembrar que Deus não é Deus de derrota. E ele envia para Eliseu uma palavra de vitória. Assim sucedeu com o nosso amado Jesus. Deus leva ele lá para o deserto, deixa ele 40 dias, ele é tentado em todas as coisas, com uma experiência de dificuldade, porque tentar não é bom ser tentado, uma experiência de dificuldade, não é bom passar fome, não é bom ficar num momento de solidão, com dificuldade. Ele fica lá, ele passa os 40 dias, ele é fiel a Deus, ele é fiel à palavra, e os anjos o serviram. Então, ó, lá em Mateus 4, 11, diz isso, ó, Mateus 4, 11. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos o serviram. Com isso o quê? Com a fidelidade de Jesus à palavra. Então eu sei que são dias difíceis, eu sei que estamos em dias difíceis. Talvez para você a aprovação, você gosta de sair de casa, você quer ver sua família que deu uma separada, alguns são um grupo de risco. Talvez você está triste, talvez você está com fome porque perdeu o emprego, mas Deus é fiel. Fique firme a Deus e Deus vai te honrar. Seja fiel, não desanime. Se tiver com desânimo, ore, ajoelhe, fala: Deus, eu estou desanimado. Se a crise, hoje a crise é do coronavírus, que vai gerar crise econômica, mas se for um pecado que está te afligindo, Senhor, eu pequei, me perdoa, derrama teu sangue. Então eu trouxe aqui apenas 2 situações, uma Eliseu e Israel numa crise de guerra, fome e tudo que vai gerar, e Jesus numa situação de tentação, fome, e ele foi fiel a Deus. E Deus foi fiel a ele. Eliseu foi fiel à palavra de Deus, deu a palavra de Deus, os leprosos foram lá, pessoas que ninguém acreditava, e aí voltou com a boa notícia. A boa notícia naqueles dias era que os sírios foram embora. A boa notícia hoje é que Jesus ressuscitou. Essa é a boa notícia. Está lá em Mateus. Aqui, ó. Mateus. Aqui, ó. Mateus 28, 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então, ele venceu o
o que era invencível, que é a morte. E ele venceu o invencível, a morte. Então ele, Jesus, é invencível. O nosso Jesus. Ele fala que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus amados 5 ouvintes, vamos ficar fiel à palavra. Se você está desanimado, não desanime. Se você não acredita mais em Deus por causa dessa crise, volte para Deus. Volte para Deus. Peça perdão se foi um pecado que é o seu coronavírus hoje. Peça perdão. Deus vai te perdoar. Vai, não peques mais. E eu quero terminar concluindo com isso. Vamos ficar fiel a Deus. Nesses dias difíceis, essa onda vai passar. E em Deus ainda iremos vencer, ou, como diz lá o Salmo 23, descansar em pastos verdejantes. Salmo 23, 2. Mas eu quero finalizar. Então, Jesus venceu e ressuscitou. Jesus foi tentado no deserto, foi fiel a Deus, venceu pela palavra e Deus mandou os anjos para servir. Eliseu, fiel a Deus, disse que Deus ia agir e agiu. E eu quero deixar essa palavra aqui no final. Vamos firmar os nossos pés na palavra de Deus e em Deus, e Ele no dia certo nos dará a vitória. Por quê? Porque só alguém que vence pode dar vitória. Então olha só alguém que vence. Apocalipse 5:5. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, olha, Jesus venceu o invencível, a morte. Então, ele pode vencer a sua situação que o coronavírus trouxe, que a tristeza trouxe, que o pecado trouxe. Porque Jesus pode te ajudar. Jesus pode nos ajudar. Então, nesses dias difíceis, meus 5 ouvintes, vamos ficar fiel a Deus, ficar fiel a Jesus. Se você por algum momento murmurou, reclamou, disse que Deus não estava com você, pede perdão, porque Hebreus 13:5 fala que Deus nunca nos abandonou. E a palavra de vitória já veio. Jesus ressuscitou e nos aguarda. E aguarda para nos buscar. Então fique firme a Deus, leia a palavra, ore, adore a Deus. No seu lugar de buscar Deus, na sua igreja, provavelmente o seu pastor está fazendo uma live, o nosso pastor está fazendo uma live. Então veja a live dos pastores, ore, procure você buscar Deus e arrepender dos seus pecados, seus maus caminhos. Aproveite esse momento, faça uma reflexão e se prepare para o que vai vir quando voltar à normalidade ou à nova normalidade. Lembre-se que Jesus está com você. Então ele fala assim, eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Está contigo nesses dias de coronavírus, está contigo nos dias da nova normalidade. Então quero dizer aqui, fique firme, fique fiel e agradeça a Jesus porque você acordou hoje. Não temas, não te espantes, não atemorizes, porque eu sou contigo. Amém, queridos? Pai, Senhor.